doce, que come doce o tempo todo, belisca o tempo todo. Você é uma pessoa que sente muita necessidade de doce, coloca açúcar no cafezinho. Então, vamos falar sobre isso? Vou colocar aqui, compartilhar os slides. Pronto, deixa eu voltar. Para vocês terem uma ideia, gente, existem vários artigos científicos, mas hoje eu peguei um artigo científico em específico, tá? Que é esse que eu vou colocar aqui, ó. Esse é um artigo de revisão de 2025 sobre esse tema, açúcar de adição. Quando a gente fala de açúcar de adição, a gente está falando justamente da gente adicionar açúcar nas nossas refeições, na nossa alimentação, tá bom? E aqui ele fala dos mecanismos, tanto as implicações na nossa saúde, os mecanismos, né, neurológicos aí que o açúcar vai causar na nossa saúde, certo? Para a gente começar, esse artigo, ele usa dois termos que eu achei, assim, fantásticos, né? Fantásticos por um lado, por outro, não tanto. Vício em açúcar e vício comportamental. Ele iguala essas duas coisas. Então, essa necessidade que nós temos de comer alimentos altamente palatáveis, alimentos ricos em açúcar, doce, né? Refrigerante e tudo mais, ele declara como um vício em açúcar. Daqui a pouco eu vou falar sobre os sintomas disso, sobre as alterações que a gente tem a partir disso, tá? E ele chama também de um vício comportamental. Gente, essas duas coisas, esse vício em açúcar, esse vício comportamental de se alimentar com esses alimentos altamente palatáveis, é igual ao abuso de substância. Quem tá falando não sou eu, está lá no artigo científico. Então, pessoas que utilizam álcool, tabaco, cocaína, uso de medicamentos, abuso de substâncias, né, o vício em substâncias para alívio do estresse, para alívio aí de ansiedade, comportamental e tudo mais, está relacionado, sim, com açúcar, tá bom? O açúcar, os doces, ele tem uma ação semelhante aos opioides, a drogas. O que são opioides? São medicamentos para alívio de dor, e muitas pessoas têm aí o vício nesses medicamentos, tá? Então, ele comparou, na verdade não foi o autor que comparou, tá? Ele mostrou os mecanismos associados ao açúcar, nessa ativação do paladar, ativação neurológica, e essa ação que é semelhante aos opioides. Quando a gente usa medicamentos que, né, é como se aliviassem esse vício de opioides, eles têm efeito em pessoas que têm esse vício de açúcar, para vocês terem uma noção. O que muda? O açúcar ativa os sistemas de recompensa a longo prazo. Então, a curto prazo, imediatamente ele já ativa esses sistemas de recompensa, dopamina, essa sensação de prazer e de bem-estar. Mas a longo prazo também faz isso, o que promove um condicionamento pelo açúcar. É por isso que a pessoa se torna, então, assim, viciada em açúcar. Ela quer mais daquela sensação, daquele prazer. Porque muda realmente a nossa química cerebral, tá bom? Alterações, o açúcar, ele promove alterações de hormônios de fome, saciedade e de perda de peso. Por que eu tô grifando isso? Tô falando até mais devagar para vocês. Porque não é incomum da gente encontrar pessoas que estão com dificuldade para emagrecer, que não ficam saciadas facilmente, que estão com dificuldade de perda de peso. E muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu como pouco, eu não sei o que tem de errado. Por que eu não consigo ficar saciado, né? Por que eu não consigo perder peso? Será que é o açúcar que está atrapalhando esse processo? Quais são os sintomas das pessoas que têm esse vício de açúcar, esse excesso de açúcar, querem açúcar o tempo todo? Aqui ele traz desejos, e eu quero que vocês comentem, tá? Quem tá comigo aqui, por favor, coloca aí no chat para mim. Desejo intenso por açúcar, mesmo na ausência de fome? Quem tem isso? Vontade de comer doce, nem tô com fome, mas queria tanto um doce. Incapacidade de controlar o apetite. Sabe quando você come, parece que não tem fim? Incapacidade de exercer autocontrole, mesmo ciente do impacto negativo que isso vai ter na sua saúde. Eu não consigo me controlar, eu quero comer cada vez mais. Comer ambos alimentos, salgado, doce, tá bom? Essa incapacidade de ter autocontrole. Quais são as doenças relacionadas a isso, tá?
a esse excesso de açúcar, é uma alimentação muito rica em açúcar. A obesidade, óbvio, uma vez que modula, né, que muda fome, saciedade e a perda de peso. Olha que sério, gente. Então, claro que vai estar associado com obesidade. Fígado gorduroso. As pessoas acham que fígado gorduroso, o tratamento é você parar de comer gordura. E, na verdade, não, tá, gente? É a gente diminuir, muitas das vezes, carboidratos e açúcar, tá? Porque isso vai ter um impacto direto em todo o nosso metabolismo. Normalmente esse paciente já tem uma resistência à insulina, às vezes tem um diabetes associado, então o tratamento é diminuir carboidrato e açúcar. Diabetes, óbvio, né? Açúcar tem uma relação aí direta no diabetes. Doenças cardíacas, porque uma coisa vai puxando a outra. Ovário policístico, Tamires, o que tem a ver? Ovário policístico está relacionado à resistência à insulina. Não sei se todos têm essa noção do que é a resistência à insulina. Mas quando eu como muito açúcar, muito doce, muito carboidrato, né? Arroz branco, massas, pães, macarrão, né? Que entra nas massas, a farinha de trigo e mais o açúcar. Então, eu faço um excesso desses alimentos de carboidratos e açúcar. Isso vai aumentar na minha corrente sanguínea essa taxa, né, de açúcar do sangue, que seria a glicemia. E a glicemia, a glicose, ela não pode ficar circulando ali no sangue. Então, ela precisa entrar nas nossas células para ela ter algum benefício, para que a gente aproveite essa glicose do sangue. Quem manda essa glicose do sangue para a nossa célula é a insulina. Só que quando isso fica muito, né, é muito açúcar no sangue, eu tenho que mandar muita insulina, muito açúcar no sangue, muita insulina, muito açúcar no sangue, muita insulina, o meu corpo, ele cansa dessa história. E aí a gente tem a resistência à insulina. É o pré-diabetes. Se isso for se cronificando, se torna um diabetes. Por que o ovário policístico tem a ver com isso? Porque as mudanças hormonais do ovário policístico estão relacionadas com essa resistência à insulina. E é um ciclo vicioso, porque a resistência à insulina reforça as mudanças de hormônio e as mudanças de hormônios reforçam a resistência à insulina. Por isso que o excesso de açúcar está relacionado com o ovário policístico. Infecções de repetição, aqui eu coloquei entre parênteses candidíase como um exemplo, tá bom? Mas normalmente uma pessoa que já está com essa resistência à insulina pelo excesso de açúcar, ela tem um comprometimento da sua imunidade. Mas a candidíase é uma doença fúngica. Normalmente os fungos amam, né, um ambiente todo desregulado, uma microbiota, que são as bactérias que a gente tem lá no intestino, todas desreguladas por conta dessas alterações que quem provocou? Excesso de açúcar, uma alimentação errada, tá? Impactos na memória, gente. Inclusive, aquele artigo científico trouxe isso, que o excesso de açúcar vai ter um impacto na cognição, que é esse funcionamento do cérebro, memória, o trabalho, né, que o nosso cérebro tem. O excesso de açúcar adicionado a longo prazo leva à resistência à insulina, que tem relação com diversas doenças, além daquelas que eu já falei, artrite reumatoide, tumores, ok? Então, câncer tem a ver com essa resistência à insulina, essa alteração tanto de microbiota, quanto a inflamação, porque quando o nosso corpo está desregulado, gente, ele está inflamado de uma forma crônica, isso é ruim e vai levar a várias outras alterações. E Alzheimer. Não sei se todos sabem, mas alguns artigos eles trazem o Alzheimer como um diabetes tipo 3, ou seja, essa desregulação aí da minha glicose no sangue, do açúcar no sangue, tem impacto direto no meu cérebro em doenças neurodegenerativas. Tá, e agora, Tamir, você só falou das coisas ruins, falou do açúcar adicionado, do excesso de açúcar, agora eu tô na dúvida. Será que eu tenho excesso de açúcar na minha alimentação? Será que eu uso muito desse açúcar adicionado? Eu acho que não. Acho que você está exagerando. Vamos ver? Quais são os alimentos que a gente tem bastante quantidade de açúcar? Eu peguei, gente, exemplos do que a gente tem no dia a dia, tá bom? Para que você veja, analise e fale assim, não, realmente eu como isso, não como isso, então não tenho aí um excesso muito grande de açúcar na minha alimentação. Chocolate é o primeiro deles, porque quando a gente fala de doce, chocolate vem na nossa mente. A porcentagem de cacau, gente, geralmente, ela é inversamente proporcional à quantidade de açúcar. Então, se eu tenho um cacau lá, um chocolate, né, que nem fala quanto tem de cacau, vocês imaginam quanto de açúcar que não tem nesse chocolate.
Se eu tenho um chocolate 40% cacau, 60% normalmente, tá? Pelo que eu já vi das embalagens, 60% é açúcar. Pensa, gente, mais da metade do que você tá comendo é açúcar. 70%, 30% é açúcar, tá? Café. Quem aí gosta de adoçar o café com açúcar? Manda aí no chat para eu saber. Você gosta de colocar um açúcar no café? Quanto que você coloca? E quantos cafés você toma no dia? Você já fez essa conta? Para saber no total quanto de açúcar que você consome. Thalita falou, percebi que toda vez que eu como um docinho, fico com vontade no dia seguinte e até durante aquela semana. Perfeito. Por causa desse condicionamento do açúcar que ele faz no nosso paladar. Então, a longo prazo, eu vou querer continuar mantendo isso. Vou querer mais doce e mais doce. É quase que quando a gente vai, né, diminuir a quantidade de açúcar, gente, a gente tem que ter em mente isso, tá? Que não é um processo fácil, porque o meu cérebro ele está alterado. Tem alterações neurológicas acontecendo. Eu vou ter que fazer aquele desmame, eu vou ter que retirar, eu vou ter que ter muita paciência, eu vou entender que não vai ser um processo muito fácil, tá bom? E aí a gente tem o café, que muita gente tem resistência de trocar, né? O açúcar do café, tirar, tá bom? Eu poderia falar pra você, coloca adoçante, mas nem todos os adoçantes são bons. Então o ideal é que a gente tire, que a gente sinta o gostinho do café. Mas quanto que você usa por dia de açúcar? Fez a conta aí? Me manda. Achocolatado, tá presente assim. Quem não toma café, gente, normalmente toma o achocolatado, tá? É inversamente proporcional. E aí, eu trouxe esse que é o mais famoso, né? O Nescau. Isso eu tirei do site deles, tá bom? Então não estou falando mal, peguei do próprio site deles. Não é uma informação inventada. Em 2 colheres de sopa de Nescau, ó, 20 gramas, 2 colheres de sopa. Eu tenho açúcar adicionado 15 gramas, gente. Se em 20 gramas eu tenho 15 de açúcar, é praticamente só açúcar. O restinho, a farofinha, o cheirinho do Nescau é cacau, flavorizantes e outras coisas, tá? Aí eu trouxe o amigo do Nescau, que é o Toddy, tá? Não coloquei aqui a marca, mas esse aqui é do Toddy, peguei também a embalagem dele. Olha quanto de açúcar, 18 em 20 gramas. Tem mais açúcar ainda, é puro açúcar. Bolo, né? Então, se a gente for pensar no café da manhã, então eu tomei o meu café, coloquei algumas colheres de açúcar, ou eu tomei o leite com o Nescau, o Toddy, um achocolatado, enfim. E, vou comer um bolo. Aqui eu fiz uma comparação de diferentes tipos de bolo, até para que vocês comecem a ter essa mentalidade de como muda, tá bom? Quando a gente faz determinadas escolhas, muda a quantidade de açúcar, muda a quantidade de caloria. Então, um bolo caseiro, simples, que a gente faz na nossa casa mesmo, aquele bolo que não tem recheio, que não tem cobertura, 280 calorias aproximadamente, e açúcar, ele tem 20% de açúcar, ok? Então, numa fatiazinha, eu vou ter 20% daquilo ali de açúcar. O bolo industrializado, que seria aquele de caixinha, de saquinho, pra gente fazer em casa também, 30 gramas de açúcar, ou seja, 30% de açúcar. E o bolo recheado, aquele bolo de festa, com glacê, uma delícia, 35 a 40 gramas de açúcar, ou 35 a 40% de açúcar. Eu pintei de branco aqui o bolo, gente, não sei se vocês vão entender, mas eu quis simular o quanto que tinha de açúcar nessa fatia de bolo. Então, presta atenção, 40% é quase metade de um bolo só de açúcar, tá bom? Eu não como bolo, mas eu como bolacha no lanche da tarde, né? Durante o dia, sinto uma vontade, vou lá e como uma bolacha. Aqui eu peguei a Negresco, também peguei do site deles as informações. Em 3 bolachas, que seriam 30 gramas, gente, a gente tem 11 gramas de açúcar adicionado. Ou seja, 1/3 da bolacha, até pintei aqui de branquinho, mais branquinho aqui a bolacha, 1/3 é puro açúcar, tá bom? Eu tomo refrigerante ou energético, agora tá na moda do energético, tá? Também tirei do site da Coca-Cola essa informação, e esse é um energético de uma marca também famosa. Então, em um copo, gente, tem 23 gramas de açúcar, que daria mais ou menos uma colher de sopa, tá? E na Coca-Cola,
Eu tinha visto em outros sites 21 gramas, mas no site deles mesmo está 37 gramas em uma lata, que também é 1,5 colher de açúcar. E aí, quanto que você bebe disso no dia? Então, vocês entendem que quando a gente vai somando, aí sim a conta fica maior, né? A gente vê que realmente, nossa, se eu juntar o que eu usei no meu café da manhã, o quanto de açúcar tinha naquela porção, o meu almoço, né, que eu tomei uma latinha de coca, então mais 1 colher de açúcar. Aí no meu café da tarde que eu comia bolacha, mais 2 colheres de açúcar. E lá na minha janta que eu tomei uma Coca-Cola e eu comi um pedaço de chocolate e um doce. Vocês entendem que quando a gente vai juntando tudo, a conta vai aumentando. Mas não fique triste, gente. Fala, poxa vida, Tamires acabou comigo, me deixou triste. O que eu vou fazer da minha vida sem essas coisas? Tem solução. Primeiro, o que eu quero que vocês pensem? Eu vou falar disso depois, mas eu vou reforçar isso agora também para vocês não ficarem totalmente sem esperança. Eu sempre preciso pensar no contexto da minha alimentação. E é isso que as pessoas às vezes não pensam. Ah, mas eu comi só um bombom. Tá, um bombom no café da tarde, mas no seu café da manhã, você tomou aquele café com açúcar, você utilizou o seu Nescau, depois você, na hora do almoço, tomou um suco e ainda adoçado com açúcar, aí veio o bombom, aí à noite, mais coisas. Entendem o contexto da alimentação? O que eu sempre falo para as pessoas, né, num contexto geral? O 80-20, eu já tinha falado isso numa live anterior, a gente tem que ter 80% da nossa alimentação mais saudável possível para que 20% eu consiga fazer os meus escapes. E normalmente quando a gente olha para essa situação, esses alimentos que a gente consome tanto, né, se a gente não tomar cuidado, isso passa muito dos 20%, né, da alimentação, que é o meu escapezinho, se torna comum, acumula, né, traz danos. Então, a gente tem que ter essa ciência. A maior parte da minha alimentação precisa ser saudável, e aí eu vou fazendo escapezinhos pequenos. Quando a gente vai substituir o açúcar, a gente pode pensar em alimentos mais naturais. Então, eu posso preferir menos açúcar, então eu vou diminuindo a quantidade. Por exemplo, quem gosta muito de tomar café com açúcar, gente. Ah, eu vou arrancar de uma vez? Talvez dê certo, talvez não. E se você diminuir gradualmente? Né? Para quem estava até ontem tomando 3 colheres de açúcar num pobre de um café, tira, toma 2,5, já é um ganho, já é um benefício, tá bom? Diminui esse açúcar do suco, às vezes não precisa nem adoçar o suco, se tá mais docinho. Utiliza de frutas, utiliza de alimentos mais naturais. Então, por exemplo, a gente tem as tâmaras, as uvas passas, que para adoçar receitas são fantásticas. Um bolo, então eu posso diminuir a quantidade de açúcar daquele bolo utilizando frutas, né, que são mais naturais, tem mais fibras, tem mais vitaminas. Então prefira frutas, prefira as bebidas sem açúcar, prefira comida de verdade, mais natural e menos industrializados, gente. E aí, de novo, lá no começo a gente falou o que o açúcar faz no nosso cérebro, que ele age como uma droga, que ele condiciona o nosso cérebro a querer mais durante um tempo, né? E a gente sempre vai reforçando esse comportamento. Então, uma coisa vai levando a outra. O nosso paladar altera. Aí vocês acham que a indústria linda, maravilhosa, não usa isso a seu favor, gente? Então, por que os alimentos são tão ricos em açúcar? Um, para ficar gostoso, óbvio. Outro, porque isso mantém aquele padrão de alimentação daquela forma, tá? Então, por isso, menos industrializados, prefira comida de verdade. Achocolatado, gente, o ideal dos mundos, se você utiliza achocolatado, é você trocar pelo cacau em pó 100%. Nem todo mundo gosta, né? Se você vai comer um chocolate, utilizar com mais cacau, porque a gente falou que é inversamente proporcional a quantidade de cacau pela quantidade de açúcar. Então, o 70% ele tem 30% de açúcar, né? Mas ele tem mais cacau, que é antioxidante, é anti-inflamatório, e ele tem menos açúcar do que os outros tipos de chocolate. Se você não consegue cacau 100% em pó para fazer ali o seu leite com cacau, gente, tem uma opção. Eu não estou fazendo merchan, não estou ganhando nada com isso, ok? Pelo contrário, falei mal de outras coisas dessa marca, mas eu vi que tem esse Nescau 60%,
E ele tem, olha, em 2 colheres de sopa, 20 gramas, 7,3 de açúcar. É menos do que o outro. É para fazer uma transição, tá bom? Não estou estimulando o uso, mas às vezes para quem utiliza o Nescau normal, essa é uma opção melhor, tá bom? Alternativas para adoçar, eu já falei, então, as tâmaras, as frutas, em receitas de bolinho, de panqueca, né? Em várias receitas dá para você utilizar dessas frutas para adoçar, a própria banana, enfim. A estévia, que é um adoçante mais natural, tá? Tanto para quem é diabético, tem a talmatina, para algumas formulações a gente utiliza a talmatina, tem o xilitol, o eritritol, mas esses óis, né, xilitol, eritritol, a gente tem que tomar cuidado porque algumas pessoas podem ter desconforto abdominal, gases, flatulência, são adoçantes naturais, mas só cuidado se você tem algum sintoma, então é melhor você trocar de adoçante. Agora, atenção, de jeito nenhum eu vou indicar adoçante para gestantes, tá bom? Eu até tenho uma paciente que teve, né, diabetes gestacional, e ela queria uma indicação de adoçante e falava, olha, não posso te dar de jeito nenhum uma indicação de adoçante. E eu já vou entrar, gente, nas perguntas, porque uma das perguntas foi justamente sobre isso, e eu quero explicar para vocês o porquê que a gestante não pode utilizar adoçante, tá? Uma gestante, por exemplo, com diabetes gestacional. Me perguntaram o quão prejudicial o açúcar é na formação de crianças. E aqui eu peguei uma imagem de um artigo científico, isso não foi da minha cabeça. Nesse artigo científico, ele colocou os efeitos do açúcar na gravidez, né? O que vai provocar naquele bebê, as alterações da gravidez e os efeitos dos adoçantes na gravidez. Ambos, gente, promoveram partos prematuros, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, excesso de ganho de peso da mãe, né, na gravidez, um aumento do peso do bebê quando ele nasce, uma criança obesa. Então, hoje a gente já sabe que aquilo que é feito durante a gravidez pode programar a saúde daquela criança de uma forma positiva ou negativa, e nesse caso, aumenta as chances da criança depois ser obesa. A criança ter preferência pelo sabor doce depois no futuro. E também uma diminuição do controle de apetite dessa criança. Ou seja, altera tanto a saúde daquele bebezinho que está sendo formado, quanto a saúde da mãe. Então, por isso que a gente não indica adoçante na gravidez, tá bom? Se é uma grávida aí com diabetes gestacional, a gente faz o controle por outros mecanismos, tá? Então, utilizar mais fibra, diminuir mesmo a quantidade de açúcar, não tem o que fazer, mas, infelizmente, não tem uma segurança 100% relatada dos adoçantes na gravidez. O açúcar em si é vilão ou ele é somado a outros fatores, tá? Essas são as perguntas que me mandaram lá no Instagram, tá? Tô respondendo agora. Gente, o açúcar sozinho não é o vilão, mas é o contexto da nossa alimentação. E hoje nós temos uma alimentação extremamente industrializada por causa da correria de vida das pessoas. A gente pede muita comida e a gente não sabe muitas das vezes com quais ingredientes essa comida foi elaborada, tá? Então, se eu for pensar num doce, não vem escrito lá, ó, tem 30 colheres de açúcar aqui nesse doce, né? O que a gente pega? Aquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais palatável. No mercado, quando você vai comprar, você quer o que é mais gostoso, o que é mais palatável. E aí, quando a gente vai somando o que eu comi no café da manhã, o que eu comi no almoço, o que eu comi no meu café da tarde, na minha janta, eu tenho um excesso de açúcar, que aí, infelizmente, vai afetar diretamente minha saúde. E é claro que está associado a outros fatores, sim, alimentos industrializados são ricos em gordura, eles são ricos em aditivos alimentares, que também vão fazer diversas alterações, tá bom? Então, é um contexto, ok? Qual o melhor horário para comer aquele docinho? Quem que gosta de um docinho aí? Levanta a mão. Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha aqui no chat, gente. Por enquanto, não. Se tiverem pergunta, podem mandar aqui no chat também, tá? O melhor horário para comer o doce, gente, é pós-almoço. Por quê? Porque no almoço eu fiz uma refeição completa. Eu não consegui um prato mais completo, mas só para vocês terem uma ideia. No almoço eu ingeri proteína, né, as carnes, o feijão, ou vagem, leguminosas, que também são fontes de proteína. Eu consumi o carboidrato, que eu espero que também não seja exagerado, tem uma quantidade certinha ali de carboidrato. Eu consumi saladas, que são fontes de fibra, e o que a fibra faz?
diminui a absorção desse açúcar, tá? Então, se eu fiz uma refeição bem completinha, quando eu como doce, o impacto é muito menor se eu estou ali de estômago vazio e como aquele doce, porque aí a absorção é rapidinha, completa, nada interfere. Quando eu comi esse prato bem coloridinho, bem cheio, com outros alimentos, eles impactam na absorção desse doce, então o açúcar ele não dá aquele pico glicêmico, o impacto é menor, tá? Por isso que depois do almoço. E a janta, Tamires? É porque a gente não quer fazer nenhuma alteração de glicemia na janta, tá bom? A gente não quer uma digestão mais lenta na janta. Então, preferencialmente após o almoço, tá bom? Quase não tenho vontade de comer doces ao longo do mês, mas na TPM tenho muita. Por quê? Posso comer? E aí teve uma outra pergunta também que me fizeram. Meus slides já estavam prontos. Ela falou, é normal no pós-parto querer comer muito doce? Por que buscamos uma fuga no açúcar? E aí são aqueles mecanismos que eu falei lá no começo. Porque o açúcar, ele vai ter esse impacto em liberação de dopamina, essa sensação de prazer. Gente, ele tem o mesmo efeito de um medicamento opioide que as pessoas ficam viciadas. Ou seja, pensa na sensação que isso não causa. Então, pensa na TPM. Se eu atuo nos mesmos mecanismos de dor, o que eu tenho muitas vezes na TPM? Cólica. Na TPM, a gente tem uma diminuição de serotonina, a gente fica mais depressiva, aquela coisa. O que o açúcar faz no meu cérebro? Aumenta a dopamina, aquela sensação de prazer, me dá aquele... Então, como que o meu corpo não vai querer um docinho? Meu corpo vai querer um docinho. A mesma coisa no pós-parto. Eu tô estressada, eu tô com restrição de sono, tô cansada, né? A rotina mudou muito, estressada. O doce, o meu cérebro pede, por quê? Porque ele quer um alívio, aquele alívio momentâneo, rápido, né? Aquela coisa. Mas existem alternativas para que a gente não fique condicionada nesse ambiente de doce. Por quê, gente? É muito perigoso, porque eu conheço mulheres que na TPM comem uma barra inteira de chocolate. Uma barra inteira. Quanto que não tem ali de açúcar, de gordura. A TPM, ela traz para o nosso corpo um estado inflamatório. Então, o meu corpo ele está mais inflamado. Estou com alterações hormonais e tudo mais. Aí eu coloco mais açúcar para fazer o quê? Reforçar ainda mais a inflamação do meu corpo. É a solução? Não, tá? Não é a solução. Então, quais são as alternativas? De preferência, um chocolate 70%, porque tem cacau. Cacau também vai ajudar nessa síntese, nessa liberação de serotonina. Claro, talvez num nível um pouco mais leve do açúcar, que leva ao vício, lembrem, o vício. Mas tem essa propriedade de liberar serotonina. E além disso, o chocolate 70%, o cacau, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante. Então, eu vou estar, de fato, melhorando as minhas condições de estresse, né, de TPM, de inflamação. Então, dê preferência para um chocolate 70%, não coma uma barra inteira, tem que ter um pouco de controle. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, porque também libera serotonina. Nossa, que chatice. Quem que vai fazer caminhada, quem que vai fazer exercício na TPM? Eu sei, mas pensa no mecanismo. Eu preciso liberar serotonina, eu preciso que meu corpo tenha um escape. Aonde que eu posso conseguir isso sem afetar tanto meu corpo? Dessas formas, vai dançar, vai fazer alguma coisa. Ah, mas tô morrendo de cólica. Chá de camomila, chá de gengibre, são ótimas opções para cólica. Procura opções mais naturais, são também anti-inflamatórios, são antioxidantes. Prepara esse corpo para diminuir essa inflamação antes. Então, a gente tem o ômega 3, a gente tem o óleo de prímula, que é bem conhecido. Diminui essa inflamação para diminuir esse impacto de estresse, para você não descontar tudo no doce, tá? E no pós-parto, a mesma coisa. Primeiro, suplementação em dia, deixar tudo bonitinho, rede de apoio, contactar para ajudar aí a descansar, melhorar, amenizar, dê preferência ao chocolate 70%, né? Na medida do possível, tenha um tempinho para fazer um exercício, para relaxar um pouco e não descontar tudo isso no doce, tá? Qual a quantidade de açúcar recomendada numa alimentação saudável? E aí eu já juntei com a próxima dúvida, porque eu vou responder junto. 1 copo de leite com Nescau, um pão integral e uma fruta. O Nescau permanece vilão? Então, de novo, qual é a quantidade de açúcar recomendada numa alimentação saudável? Agora eu quero mostrar algumas imagens para você.
Peraí, travou aqui. Aí. Essa aqui é uma refeição do dia que talvez seja comum para você. Então, ó, no café da manhã, um café com 3 colheres de açúcar, um bolo que a gente viu com recheio, gostoso, chocolate, delícia, gente. Não tô falando que isso aqui é ruim, pelo amor de Deus, maravilhoso. Aí eu vou pro meu almoço, arroz com uma lasanha, ambos carboidratos, um pedacinho de carne, um nuggets, né, empanado, que tem também carboidrato, um suco de laranja, que tem mais impacto na minha glicemia, às vezes até adoçado com açúcar. Aí na janta, eu coloco, ó, tem uma criança que eu vi. Você pode pegar um pouco e anotar aí a que faixa Tá, espera 5 minutos que a mamãe tá gravando. Tem um convidado especial aqui. E aí, no café da tarde, eu pego um super pão recheado. Era um pão de queijo, mas a Iá não entendeu que eu queria um pão de queijo. Ela colocou um pão com queijo e mais um achocolatado, um Nescau e tudo mais. Gente, faz as contas de quanto de açúcar que tem aqui. Se a gente fosse chutar aí, mas 7 colheres de açúcar, 8 colheres de açúcar em um dia, mais os carboidratos da minha alimentação normal, eu nem coloquei a janta aqui. Vamos para essa. Aí, o que acontece aqui? Aqui é uma imagem de um copo, onde eu vou enchendo esse copo. Cada refeição eu vou enchendo um pouquinho esse copo. Então, de novo, o açúcar em si é o vilão? Depende. Depende do contexto dessa alimentação, depende do que você comeu durante o dia. Se foi só o Nescauzinho ali da manhã, o resto do dia foi okzinho, bonitinho, sem açúcar adicionado, fruta, legumes, beleza, né? O impacto vai ser muito menor. Agora, se o dia inteiro eu fiz refeições carregadas de açúcar, é muito diferente. Aí eu coloquei aqui uma outra realidade de refeição. Um café com o pãozinho, com ovos, que são proteínas, com as frutas. Olha como eu diminuí aquela quantidade de açúcar de uma refeição. Aí eu vou pro meu almoço, que aqui tem um doce, olha aqui embaixo, o doce aqui presente. Só que eu tenho arroz, feijão, legumes, salada, eu tenho a carne, eu tenho folhas. Que refeição rica e colorida. O impacto muito menor de um doce aqui. Depois no meu café da tarde tem panqueca, só que eu tenho panqueca com fruta, um suquinho de laranja. É diferente, gente. Compara aqui as refeições. É diferente a quantidade de açúcar que eu tenho de um lado e de outro. É diferente o impacto glicêmico que eu tenho de um lado e de outro. Do lado do bolo, gente, isso aqui vai direto pro meu sangue, sobe o açúcar. A longo prazo eu vou fazendo isso, me leva a resistência à insulina. Do outro lado, por ter proteína, as frutas que têm fibra, o impacto é muito menor na minha corrente sanguínea. Almoço, mesma coisa, gente. Aqui eu tenho só carboidrato, não tem nada de folha, não tem nada de legumes, pouquíssima proteína para me ajudar a diminuir esse impacto do açúcar. Então, vai direto para o sangue, a longo prazo, resistência à insulina. Do outro lado, eu tenho folhas, eu tenho fibra, eu tenho carne, o impacto menor. Então, é o contexto da minha alimentação. Quanto de açúcar? Eu só quero que vocês pensem o seguinte, quando eu vou calcular um cardápio, a primeira coisa que a gente bate, a coisa mais fácil que a gente bate na hora de calcular um cardápio é carboidrato. É muito fácil. Por quê? Porque a gente come pão, a gente come arroz, o macarrão, né? É raríssimo você ver alguém que não come pão, não come arroz e não come macarrão. Normalmente a gente come, da nossa cultura, né? Então eu bato muito fácil o carboidrato. E aí se a pessoa ainda coloca açúcar adicionado, que é nos doces, nos alimentos industrializados, no cafezinho, na bebida, nisso, naquilo, acaba sobrecarregando, tá? Então, por isso, gente, o que eu quero trazer aqui hoje para vocês? Uma consciência de o quanto menos você consumir desse açúcar a mais, é melhor, porque na própria alimentação a gente já consegue bater, né? Então, se eu ainda adiciono, sobrecarrego. Então, diminui da bebida, diminui do doce, né? Escolhe doces um pouco melhores, tá? Não posso comer nunca mais, Tamiris, de jeito nenhum, gente. Eu seria louca se eu falasse pra você, não come nunca mais um doce. Vai na festa, fecha a boca e fica passando vontade. Não, vai comer, mas dessa forma, olha, quando eu tenho uma alimentação que a base tá bonitinha, quando vem o doce, quando vem um escape, o impacto é muito menor. É diferente quando todas as refeições eu tenho uma sobrecarga desses alimentos. Gente, ficou claro para vocês? Eu respondi as perguntas. Vocês têm mais alguma pergunta?
Deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta. Eu vou deixar aqui no final, tem o QR Code para vocês entrarem em contato comigo. Tenham isso em mente, o que eu quis trazer hoje para vocês não é um terrorismo, nunca mais vamos comer açúcar, não é isso, tá bom? O que eu quis trazer é uma consciência de tenha equilíbrio, faça escolhas melhores, mude, sabe? Quando a Nutri pede para vocês assim, toma um café sem açúcar, não é chatice da Nutri, gente. É porque, de fato, o açúcar em excesso vai fazer alterações no seu organismo, no seu metabolismo, vai dificultar o emagrecimento que as pessoas tanto querem, né? Hoje o que mais querem é emagrecer. Então tá bom, então vamos ir podando os mecanismos que alteram, que dificultam isso. Um deles é o açúcar, tá? Então por isso que eu trouxe hoje essa live para te trazer consciência, equilíbrio, tá bom? Terrorismo não, equilíbrio. Dá um passinho de cada vez, faz uma mudança de cada vez. Testa o café com um pouquinho menos de açúcar, fica um tempo. Depois um pouquinho menos, fica um tempo. Se você é diabético, tem os adoçantes que são mais naturais, tá? Se você não é diabético, tem como você testar esses adoçantes que são mais naturais. Mas o ideal é você treinar o seu paladar a não depender mais, a não ser mais viciado no sabor doce. E sim apreciar os alimentos. Isso é possível, porque muita gente, eu mesmo sou uma dessas, que parei de tomar café sem açúcar, minha vida mudou. Não fico mais dependente de açúcar para café. Usa as especiarias, né? Uma canela, usa outros ingredientes para melhorarem ali o sabor das suas refeições. As frutas, né? Lembra quando a gente era criança? Não sei se hoje as pessoas ainda fazem isso. Mamão com açúcar. Meu Deus, mamão já é doce, né? Hoje eu coloco um pouco de leite em pó, tem mais proteína e tudo mais. Mas assim, a gente pode fazer trocas, né? O chocolate, aumentar a graduação desse chocolate e ter equilíbrio, tá bom? Gente, eu agradeço. Se vocês precisarem, entrem em contato comigo. Nós vamos ter mais lives na semana que vem. A ideia é que tenha live na quarta-feira também, tá? A não ser em caso que eu tenha algum paciente marcado na quarta-feira, eu não vou conseguir. Mas, fora isso, estamos aqui na quarta-feira também. Ó, tem uma pergunta no chat. Bebidas alcoólicas têm açúcar? Gente, qual que é o problema de bebida alcoólica? Bebida alcoólica, o álcool, ele é o que tem mais caloria dentre os alimentos, tá? Então, comparado carboidratos, proteínas, o álcool, ele tem muita caloria, tá? Eu vou até pegar aqui para vocês, ó, calorias do álcool, eu acho que são 7, mas deixa eu confirmar. 7 calorias por grama de álcool, tá? O carboidrato, para vocês terem uma noção, ele tem 4 calorias por grama. Então, pensa, o álcool, ele acaba sobrecarregando ainda mais, tá? Essa questão de calorias, a contagem de calorias, do que propriamente os alimentos. Então, por isso que o álcool é tão fora as alterações que ele causa no nosso cérebro, tá bom? Agora, eu vou abrir aqui com vocês, por exemplo, cerveja. Deixa eu ver o rótulo. Vamos ver o rótulo de uma cerveja. Ela tem em uma lata 20 gramas de carboidrato, tá? Então, é mais ou menos a mesma quantidade de um energético, de um refrigerante, mas tem essa questão de caloria. A gente tem que tomar cuidado com o álcool por causa de caloria. Ele promove mais inchaço, tem as alterações cerebrais também que ele causa, tá bom? Vodka, por exemplo, vamos ver a informação nutricional da vodka. Eu já passo aqui para vocês. Açúcar. Tá abrindo, gente. Tá abrindo. Porque a gente tá ao vivo. Travou meu computador. Só porque eu ia trazer informação aqui para você. Não tô conseguindo ver. Aqui, abriu. Açúcar, carboidrato 47,5 gramas em uma garrafinha, tá? Não conheço essa marca, mas uma garrafinha 47 gramas de carboidrato. Ele vai ter mais ou menos a mesma ação do açúcar, tá? Então, é uma quantidade significativa e fora as calorias. Então, tem que tomar cuidado, tá? Até algumas recomendações de nutris
falam sobre você tomar um copo de álcool, né, da sua bebida alcoólica, e um de água porque causa desidratação, e tem essa questão também para você não exagerar nessa quantidade, porque vai ter impacto sim, tá? E é muito comum a gente pegar pessoas, às vezes, que bebem todos os dias. Então, gente, vai sobrecarregando, tá? Caloria, açúcar e tudo mais. Então, o ideal é controlar, deixar isso mais, de uma forma mais, aquela beber sociável mesmo, tá? E ter um controle maior sobre isso, tá bom? Acredito que seja só essa dúvida. Um beijo no coração de vocês. Boa noite e até a nossa próxima live na semana que vem. Depois eu revelo o tema. Se vocês tiverem dicas de tema também, entrem no meu Instagram. Manda lá pra mim, tá bom?